Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos iniciando mais uma matéria e a matéria de hoje é evangelismo. Nós vamos estar falando sobre evangelismo e eu tenho certeza que o Senhor vai clarear, trazer muita coisa interessante, muita coisa importante para a sua vida e para a minha vida. Amém? Então, abra o seu coração, vamos estar falando aqui sobre, rapidamente, no início, na introdução, sobre a importância do evangelismo, o nosso papel, meu papel, seu papel como evangelista, como servo de Deus que leva as boas novas. Então, essa é uma matéria muito importante, assim como todas as outras, ela também tem o seu grau de importância. Lembrando que evangelismo, queridos, é um pilar da igreja, é algo que sustenta, algo que mantém a igreja viva, né? Então, um dos pilares fundamentais da igreja, falo de uma forma geral, do corpo de Cristo, é o evangelismo. E você vai entendendo no decorrer das aulas por que que o evangelismo é tão importante de ser praticado e ser entendido pela igreja, pelos membros da igreja local. Então, vamos iniciar aqui, queridos. O Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus e ser glorificado pelo Pai, ele deu instruções aos seus discípulos para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Amados, nós temos às vezes a forma cristã ou gospel de dizer que o meu ministério, o meu chamado, relação ao ministério, na verdade, todos nós, pastores, apóstolos, todos nós, servos de Deus, cristãos, que servem ao Senhor de alguma forma, todos nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo. Amém? Eu e você somos cooperadores, somos servos, estamos dando continuidade ao ministério que o Senhor Jesus implantou aqui nessa terra. É a nossa responsabilidade de continuar o mandato que o Senhor Jesus deixou para seus discípulos e os discípulos para outros discípulos, até chegar até mim e chegar até você. Então, é importante destacar, queridos, que o evangelismo é a forma, né? A forma da gente dar continuidade, o método, ou o caminho, ou o trilho, para a gente dar continuidade à missão e ao ministério do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém? Então, guarde isso aí como introdução na sua vida, no seu coração. Deixa eu digitar aqui rapidão o meu celular, queridos, para eu não passar e estender muito do horário. Já tenho aqui o cronograma direitinho da aula de hoje e ela vai ser muito, muito boa. Amém? Então, é de suma importância entender isso na nossa vida. Tá certo? Isso acontece com o evangelismo. Tá certo? Então, isso nós encontramos, né? A ordenança do Senhor Jesus Cristo está em Mateus, em Marcos 16, versículo 15. Eu vou ler aqui para vocês. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Essa é a responsabilidade tanto dos discípulos como minha e sua. O que nós chamamos do Ministério da Reconciliação. Pastor Marcelo, o que é o Ministério da Reconciliação que a Bíblia fala? O Ministério da Reconciliação é a reconciliação, queridos, entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cadê minha mão? Está aqui. Entre Deus e o homem. Então, pelo pecado, pelo que nós temos estudado, o homem ficou separado de Deus, o homem ficou distanciado de Deus. Então, é necessário que haja uma reconciliação. Cristo pagou o preço, Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora é necessário que o homem saiba dessa notícia. É necessário que as pessoas saibam essa notícia de que Jesus derramou o seu sangue na cruz, perdoou os nossos pecados e nos fez agora, queridos, nos deu uma estratégia, uma forma, um acesso a Deus. Nos tornamos filhos de Deus e ter acesso à vida eterna com Deus. Só que a humanidade só vai saber disso quando eu e você falarmos essa verdade, demos essa notícia para as pessoas, assim como você agora é cristão e eu sou cristão, alguém falou para nós de que Jesus perdoou os nossos pecados. Então ali houve, quando eu e você decidimos
aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ali houve um momento da reconciliação entre Deus e o homem, entre você e Deus, entre eu e Deus. Agora nós temos a responsabilidade de fazer com que essa reconciliação aconteça com outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então, por isso, queridos, é importante que o ministério da reconciliação é o cumprimento da ordem do nosso Senhor, para que a tão grande salvação possa chegar a cada homem por meio da proclamação do Evangelho. Amém? Por meio da proclamação do Evangelho. Então, as pessoas elas só vão saber da bênção de Deus, dos planos que Deus tem, dos milagres que Deus tem, da obra redentora, do perdão dos pecados. As pessoas só vão saber disso quando eu e você abrimos a nossa boca e falarmos as boas novas e as boas notícias, para que realmente homens fiquem reconciliados com Deus nessa terra e tenham a vida eterna com Jesus. Amém? Olha que glorioso, que interessante. Nós vamos continuar definindo, ou vamos continuar tentar entender um pouco mais o que é o evangelismo em si. Aos poucos a gente vai, no decorrer das aulas, aos poucos a gente vai entender e juntar as peças do que em relação ao evangelismo, tá certo? Então, evangelismo, queridos, vem do grego evangelizo, que significa anunciar boas notícias, proclamar boas novas, tá certo? Então, o evangelismo, querido, evangelho é boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, certo? E evangelismo é a gente proclamar, anunciar essas boas notícias. Amém? Isso significa evangelismo. Podemos encontrar isso no Antigo Testamento. E isso, queridos, nós não estamos falando das boas notícias de que você ganhou um carro, de que a pessoa ganhou, sei lá, 5 mil reais de uma herança. Eu estou falando das boas notícias em relação à bênção de Deus na nossa vida, em relação à salvação, em relação ao perdão de pecados. Eu não estou falando das boas notícias de coisas terrenas, estou falando de coisas do céu. Esse é o evangelismo, a proclamação das boas notícias da parte de Deus, que Deus perdoa o homem, que Ele enviou seu Filho unigênito na cruz do Calvário para morrer por mim, por você, derramou seu sangue para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as boas notícias. Isso é evangelismo. Então, evangelho, boas notícias. Evangelismo, proclamação das boas notícias. Amém, queridos? Então, na proclamação do evangelho, na proclamação ou no evangelismo, podem surgir diferentes estratégias. O método pode mudar com o decorrer das gerações, com o decorrer das mudanças das gerações. Mudanças, digo eu, de meios de comunicação. Antigamente, né, para você chegar até algum lugar, você precisava de dias para chegar até aquele lugar, precisava escrever cartas, e assim tantas outras coisas, meios de comunicação muito demorados, mas o evangelho continuava sendo o mesmo, tendo o mesmo poder, tendo a mesma eficácia. Então, não importa, queridos, as estratégias, claro, estratégias que glorifiquem o nome do Senhor, técnicas que você pode usar para evangelizar. Eu não sei, você pode evangelizar através de uma blusa, você pode evangelizar através de um canal no YouTube, transmitir mensagens de Deus, mensagens boas para amigos que não conhecem Jesus, e de tantas outras formas. Você pode um dia, não sei, pegar um seu pão e convidar seus amigos que não são crentes, e de repente sair a algum lugar e proclamar o evangelho. Tem um sinnúmero de formas, né? O método, o sistema, ele pode mudar, dependendo de cada realidade, de cada pessoa. Mas o evangelho, o evangelismo é o mesmo, é a proclamação das boas novas de Jesus. Amém? Continuamos avançando, queridos. A igreja, ela foi comissionada. Quando falo igreja, falo do corpo de Cristo. Falo da noiva do Senhor. Falo de todos os crentes.
todos os cristãos, eles são comissionados. Se você é parte da igreja, não estou falando da igreja local, da igreja física, estou falando do corpo. Se você agora é membro do reino de Deus, você está comissionado a evangelizar, a proclamar as boas novas da salvação. Amém? Então, é uma convocação de todo cristão. Não é uma sugestão, não é um pedido. Jesus está dizendo, gente, por favor, dá para vocês falar de mim? Não. Jesus está dando uma ordem. É imperativo, está dizendo, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, anuncie as boas novas, ok? É uma ordem que todo cristão, independente do cargo, independente do título, independente, isso eu falo, títulos dentro da igreja, se é pastor, se é mestre, se é profeta, todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Todos nós, todos, sem exceção. É a comissão da igreja, ok? Não importa o cargo. Ah, mas eu sou um advogado, eu sou um empresário, então não fui chamado para ganhar dinheiro, tudo bem. Mesmo assim, você é um crente que é empresário e que evangeliza, de acordo ao tempo que você tem, as estratégias que Deus vai te dar. Deus não tem intenção de tirar a tua empresa, Deus não tem intenção disso, a não ser que Deus fale com você e diga, olha, deixa a empresa e vai evangelizar, mas Deus vai te dar a estratégia para você se manter também. Então, a ordem é essa, evangeliza a tempo e a fora de tempo, ok? Eu quero reforçar isso que eu falei, está a questão da igreja é comissionada a evangelizar. Quero reforçar com os textos de Mateus, você vai anotar, você vai ler na sua casa. Mateus 28, 19 e 20, que também é a comissão. Marcos 16, 15 também fala da comissão, da grande comissão. E Lucas 24 e da grande comissão. Todos os três falam da ordenança do Senhor Jesus para irem e pregarem o evangelho. Continuamos. Uma pergunta. Quem deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Primeiro, toda pessoa em Cristo recebe o ministério da reconciliação. Lembra que nós falamos no comecinho da aula? Todos recebem, queridos, todos em Cristo, todos que nasceram de novo, receberam esse ministério. Se você diz, pastor, eu não tenho ministério na igreja, eu queria ter um ministério, eu queria servir em alguma área, eu queria fazer alguma coisa. Você, a partir da hora que você e eu entregamos a nossa vida a Jesus e começamos a entender a palavra de Deus, os princípios de Deus, já foi nos dado o ministério da reconciliação. Como que eu posso evangelizar? Você pode começar com o seu testemunho de vida, falando o que Deus fez com você, quando Deus apareceu na sua vida, entrou na sua vida, como as coisas começaram a mudar. Você vai estar evangelizando, já falando das coisas do Senhor. Amém, queridos? Então, toda pessoa que é crente, nascido de novo, eu não estou falando de gente que tem outras religiões, que não professam a verdade do evangelho. Não, queridos. Todos temos o dever e a missão, todos nós que nascemos de novo, entregamos nossa vida a Jesus, temos a missão, a comissão de pregar, anunciar as verdades do Senhor. Amém? Anote esse texto aqui e eu vou ler para vocês. Toda pessoa tem a missão de evangelizar e tem o ministério da reconciliação. Junto com esse aqui, vou falar esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Preste atenção. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém?
Então, queridos, a proclamação da obra de salvação de Cristo está e Cristo consumou tem que continuar através da nossa vida, ok? Isso significa o ministério da reconciliação, a proclamação da obra da salvação que Cristo consumou. Então, o que quer dizer isso? Se nós temos o ministério da reconciliação, então nós temos e nós somos embaixadores. Passamos a ser embaixadores. E isso aqui é importante botar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É a categoria mais alta de representante diplomático de um Estado junto de outro Estado. Título de ministro de primeira classe. Logo, somos os representantes oficiais de Deus nessa terra. E cabe a nós a missão de falar o nome dele. O embaixador brasileiro em outros países, em outros estados, ele é como se fosse o presidente. Ele fosse a voz principal da nação, representando a nação. Então, ele tem que ter o coração, né? Ele tem que ser nacionalizado, né? Tem que ser brasileiro, tem que ter o coração e amor pela pátria e falar em nome do Brasil. E assim nós também falamos em nome do Senhor Jesus Cristo, falamos aquilo que nos representamos. Então, eu e você somos embaixadores, representantes do reino de Deus nessa terra. Ok? Somos representantes. E Deus, através de nós, através de mim e de você, Ele exorta as pessoas, Ele os convoca, Ele os chama para si, né? Deus está chamando para si, Deus fala aos homens para que eles se voltem para Deus. E Deus está usando a igreja, Deus está usando a minha vida, Deus está usando a tua vida para ser uma voz de Deus. Queridos, eu não estou falando em nome de Deus. Deus está falando por mim. Deus fala por mim, Deus fala por você. Amém? Vamos continuar falando, queridos, sobre o ministério da reconciliação e o ministério do evangelista. Outro tópico, ok? Então, para a gente poder entender isso, precisamos guardar esses pontos no nosso coração, ok? Algumas pessoas, elas acreditam equivocadamente que elas não foram comissionadas para o evangelismo. Por quê? Porque elas não veem, né? Elas não veem as pessoas se convertendo. Mas isso não quer dizer que você não vai anunciar. A Bíblia está dizendo que o evangelista anuncia as pessoas, anuncia o evangelho. Pode ser que gente se converta na sua proclamação. Pode ser que não. Isso não pode frustrar os teus planos. Isso não pode frustrar o teu coração. Porque a nossa missão é proclamar, é anunciar. Quem vai convencer essas pessoas de pecado não sou eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus. Quando você está proclamando a palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. E ele vai convencendo essa pessoa a se entregar a Jesus. A nossa missão é somente falar do amor de Deus, falar da cruz de Cristo, falar do que representa a cruz, né? Falar para as pessoas. E o Espírito Santo há de convencê-los. Amém? Então, nem todo mundo, querido, nem todo mundo, ou algumas pessoas pensam que só quem pode evangelizar é quem tem o título de evangelismo. Isso está errado. Todos nós temos que evangelizar. Certo? Todos nós temos que evangelizar. Agora, existe, claro, o evangelista, que ele tem o dom do evangelismo, que existem sinais, coisas grandiosas que Deus faz através da vida dele. Mas isso não significa que a outra parte do corpo de Cristo vai estar em silêncio. Todos nós temos a missão de evangelizar. Ok? Vamos avançar. A palavra em si, a palavra evangelista, no Novo Testamento, ela ocorre apenas 3 vezes, certo? No Novo Testamento. Uma delas é Efésios 4:11, a outra é Atos 21:8 e a terceira é 1 Timóteo 4:5, ok? Apenas 3 vezes é mencionada essa palavra, mas é encorajada de diversas formas. A gente encontra
o evangelismo acontecendo principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo, evangelizando, levando as boas novas. Vemos na vida dos discípulos, nos livros de Atos, que vocês leram na outras matérias, vemos ali o evangelismo acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, um evangelista, pregando, missionário. Então a gente vê evangelismo praticamente em todo o Novo Testamento. Ok? O nome em si específico não se vê muito, somente 3 vezes. Tá certo? Então, essa é a obra do evangelista. Todos nós precisamos entender isso. Tá certo? E existe o dom, uma habilidade dada por Deus, habilidade especial, um dom do evangelista, que é um dos 5 ministérios. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Então, queridos, muitos podem cumprir uma função evangelística e não serem evangelistas, não terem um dom de evangelismo. Eu sei que talvez pode ficar um pouco confuso, mas eu vou te dar um exemplo secular. Vamos supor que você trabalha na empresa, né? E você trabalha na parte executiva da empresa. Você trabalha na parte executiva da empresa. Mas o que acontece? A parte administrativa da empresa, o gerente administrativo, ele está de férias, ou ele ficou doente e vai passar uma semana sem aparecer. Então a empresa não tem condições de contratar uma outra pessoa para passar essa semana, então vai pegar você, que é executivo, e vai passar para você também fazer as 2 funções. Então, você, claro, vai receber conhecimento, vai um pequeno treinamento e você vai, com acompanhamento de alguma forma, executar o executivo e o administrativo. A sua área é executiva, mas naquele momento você vai cumprir uma função administrativa. Vai ter a capacidade. Pastor, eu não sou administrador, mas eu sei executar. Então, faz, mas também você vai ser capacitado para fazer isso. Talvez a sua vida toda você vai precisar de administrar, mas a sua área forte é essa. Esse é o dom, assim funcionam os dons espirituais. Então, em algum momento, pode ser que o Senhor queira liberar uma profecia para alguém e não tenha, num grupo, não exista ninguém que seja profeta. Mas você tem o conhecimento de o que é um ministério de profeta, você entende um pouco. E o Espírito Santo vai vir sobre você e vai lhe impulsionar para você profetizar, para liberar essa palavra. Talvez você ache até estranho, você possa até dizer, gente, eu não sou profeta, mas eu estou sentindo muito forte de liberar essa palavra aqui. E talvez a sua função seja ensino, mas naquele momento você vai funcionar como um profeta. Isso também é muito importante entender que o Senhor pode sim usar os seus filhos da forma que Ele quer e como Ele quer. Amém, meus irmãos? Vamos avançando. Falando aqui do ministério da reconciliação versus ministério do evangelista, uma das coisas que nós falamos aqui é o exemplo neotestamentário do evangelista Filipe, né? O ministério de Filipe é o modelo, porque é o único que Deus nos deu. Ele, por sua vez, anunciava a Cristo. Esta era a sua única mensagem. A mensagem do evangelista Filipe era Cristo. Ele só falava de Cristo. Ele não se detinha para falar em doutrinas. Doutrinas, quando falo, são ensinamentos que você começa a aprender depois que você entra nos caminhos de Deus. Então, a mensagem a mensagem de Filipe era Cristo. Ele falava de Jesus, ele falava do sacrifício, ele falava do sangue, e as pessoas passavam a acreditar. Elas vinham, né, para ajuntamento dos santos, e ali elas eram ensinadas, doutrinadas, doutrina quer dizer ensino, elas eram doutrinadas para aprender os segredos, as revelações da palavra do Senhor. Ok? E assim, exemplos de Filipe evangelizando, Atos 8:5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Atos 8:35, então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe evangelista excepcional. Ok? Outra coisa importante, o equipamento sobrenatural que acompanha o ministério do evangelista inclui milagres e dons
de curar. Isso é quando eu me refiro ao dom do evangelista, a pessoa que tem um dom, foi chamado para estar ensopado por aquilo, ela respira almas, respira vidas. Quando ele pregar, quando ele anunciar a verdade de Deus, hão de se manifestar, geralmente, quase sempre, muitos milagres e os dons de cura. Certo? Milagres, nós sabemos que são curas, né? Milagres são curas de Deus que são impossíveis para os homens realizar. Não existe medicação, não existe medicina para poder curar essa pessoa. Aí vem uma intervenção divina e o milagre acontece, a cura acontece. Então isso é um milagre. Impossível para os homens, possível para Deus. A cura, possível para os homens e também possível para Deus. Essa é a cura, certo? Coisas mais de um nível não tão alto. Então, é importante entender que no evangelismo haverá sim manifestação de milagres e sinais. Então, se prepare, se você tem essa chamada evangelística, né? Você tem esse dom evangelístico, o dom do evangelista, se prepare para ver muitos milagres e muitas curas através da sua vida. Esses milagres, essas curas podem acontecer de diversas formas, em cruzadas, corpo a corpo, numa visita, um pequeno grupo, reunião de oração. De diversas formas Deus pode e vai operar isso na sua vida. Ok? Então, vamos aqui avançando, queridos de Deus. Importante guardar no nosso coração. Eu quero ler um texto aqui bem rapidinho para vocês. Diz: no evangelismo, entretanto, isto é, na proclamação do evangelho por um crente que não foi chamado para operar no dom do evangelismo, do evangelista, mas obedece ao comissionamento do ministério da reconciliação, o ID. Para estes, não é obrigatório haver sinais, embora a palavra de Deus garanta a confirmação da palavra com estes sinais. Então, falando da pessoa que não tem o dom do evangelismo, que não tem o dom de evangelizar, mesmo assim ela vai se sujeitar e fazer evangelismo, e provavelmente também aconteçam milagres e curas na vida através da vida dela. Ok? Eu quero deixar alguns textos aqui. Mateus 16, 15 ao 18. 1 Coríntios 12, de 1 ao 11. Ok? De 1 a 11. Por quê? Você vai entender. Os sinais, eles não só acompanham o evangelista, certo? Os sinais não só acompanham o evangelista. A Bíblia disse que os sinais acompanham os que creem. Então eu posso ser um pastor e não ter essa veia evangelística, embora eu evangelize, mas se evangelizar, hão de me seguir sinais, porque eu creio no poder do evangelho, porque eu creio na pregação, na proclamação da palavra de Deus. Então isso é natural quando se evangeliza. Isso acontece. E quando eu falei de Coríntios 12, 11, estou falando dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são já para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Existem dons que são para fora, para as pessoas que estão fora, 90% praticamente, e existem dons que são direcionados para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos avançando aqui. Que tipos de evangelismo, agora vamos falar, que tipos de evangelismo nós encontramos, né, e nós geralmente falamos. Perdão. Primeiro, temos dois tipos de evangelismo. Primeiro, evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal é o corpo a corpo, olho a olho, né? Através de quê? De um aconselhamento, de uma visita, de uma abordagem na rua, no shopping, na feira, na fila do banco. Você pode evangelizar no abastecimento do carro, você pode falar de Jesus para alguém, talvez 5, 10 minutos. Isso é evangelismo. Você está lançando a semente e Deus vai fazer a obra. Isso é evangelismo pessoal. O Senhor Jesus Cristo fazia muito isso, muito mesmo.
Jesus evangelizava pessoalmente as pessoas. Entendemos também que a época requeria aquilo ali. Não era como hoje. Hoje é mais difícil ter o acesso às pessoas. Você tem um acesso a alguém, à casa de alguém, você precisa primeiro ter uma amizade, conquistar a confiança delas, né? Antigamente, o evangelismo, acessar a casa das pessoas, era um pouco mais fácil, né? Era mais fácil encontrar, ter um contato direto com alguém. Então Jesus fez muito isso, né? Apesar de Jesus sempre estar com as multidões, andar com as multidões, mas ele também fazia isso de forma individual. Cito o exemplo de Nicodemos, que está em João 3, versículo 1 em diante. Também temos o exemplo de Jesus evangelizando pessoalmente a mulher samaritana, João capítulo 4, versículos de 1 a 42. Temos a famosa história também de Zaqueu, né? Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Temos a mulher cananeia, né? Mateus 15, 22. O jovem rico, Mateus 19. E assim, cada uma dessas pessoas, Jesus evangelizou. E o interessante é que cada uma delas, Jesus usava uma estratégia diferente. Jesus as tratava diferente, por conta da personalidade delas. Eu não posso usar a mesma estratégia que eu uso para evangelizar uma pessoa e usar com outra. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, você também que é pai e mãe, você sabe que com um filho você lida de uma forma e com outro filho lida de outra. Então, a gente no evangelismo acontece a mesma coisa. Vai ter pessoas que você vai ter que evangelizar e você vai ter que talvez usar todos os seus recursos de palavras, porque as pessoas são muito inteligentes, muito culta, então você vai ter que entrar no nível acima, talvez, da sua própria capacidade. E talvez a pessoa não entenda muito o linguajar, talvez a pessoa usa a palavra simples, você vai ter que rebaixar um pouquinho, né, a sua expressão, a sua eloquência, e em relação também a nível social, né, econômico, e aí vai. Com cada você vai ter que lidar de uma forma, sempre glorificando a Deus em cada postura que você for ter, tratando sempre as pessoas com amor e com carinho, sempre refletindo Cristo, né, sempre refletindo o Senhor. Amém, meus amados? E os discípulos também, temos inúmeros exemplos no Novo Testamento, dos discípulos ganhando outras pessoas, e um chamando o outro, evangelizando o outro. E essa é uma das maiores estratégias de evangelismo e crescimento da igreja. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio buscar e salvar. Buscar e salvar. Quando a gente vai buscar as pessoas, a gente lança a rede para que elas possam se salvar. Essa foi a missão, é a missão da igreja. Então, buscar e salvar os perdidos é absolutamente divino. Os que se dedicam a esta obra têm que reconhecer que são instrumentos nas mãos de Deus. Nenhum esforço humano será efetivo para esta obra se não tiver o poder de Deus. Importa que façamos, seja a melhor estratégia, a melhor intenção. Se a gente não tiver crendo e não entender que o poder de Deus que realiza essas coisas, nós vamos estar fazendo talvez trabalho em vão. Amém? Vamos avançando. O segundo tipo de evangelismo, o primeiro, evangelismo pessoal. Citei vários exemplos aqui. O segundo, evangelismo em massa, que o próprio Jesus também praticou. Nós vemos as multidões acompanhando Jesus. Então, evangelismo em massa. Através de quê? Podemos ver isso no dia de hoje. Evangelismo através de cruzadas, através da televisão, através da rádio, através de jornais, livros. Antigamente era muito comum ter uma coluna, né, de um pastor, de alguém, um bispo, levando uma mensagem de esperança, e púlpitos de igrejas, e hoje principalmente a internet, os vídeos do YouTube, o WhatsApp. Você pode evangelizar da melhor forma possível, usando todos os meios, mas com a condição que eu lhe falei. Precisamos evangelizar, estar cientes e confiantes de que o poder de Deus opera em nós e através de nós. Ok, amados? Então, evangelizar
e ganhar almas. Missão da igreja, sua missão, a minha missão, evangelizar, ganhar almas para o Senhor, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você, se você gosta de evangelizar, se você fala de Deus, não fique triste se você não vê resultados. Não fique triste se a pessoa não se converteu na hora. Você está lançando a semente. Você está fazendo o seu papel. Deixa essa outra parte para Deus. Não desista de proclamar as boas novas. Não desista de anunciar, queridos, o Evangelho. Não desista, queridos. Não desista. Continue insistindo na pregação e na proclamação do Evangelho. Amém? Então, evangelizar é importante. É um processo. As pessoas, queridos, elas vão receber a palavra, elas vão meditar na palavra. Em alguns casos, elas vão se converter na hora. Elas vão entregar seu coração para Deus na mesma hora. Vão ser tocados pelo Espírito Santo. Então, evangelizar, queridos, é a ação. O evangelismo, ou evangelizar. Vamos evangelizar. É a ação, é o processo, é o veículo, né, de anunciar as boas novas. Isso, queridos, só depende de nós, os nascidos de novo. Para poder ganhar almas, o Senhor literalmente não vai descer do céu e não vai sair para pregar o evangelho. Ele chamou eu e você para fazer isso. Então nós temos que fazer isso. O que é, queridos, ganhar almas? É o objetivo do evangelismo. Ganhar almas é o objetivo final, né, do evangelista, do evangelismo. É o objetivo desejado de pregarmos o evangelho, de cooperarmos, né, para alcançar o melhor resultado, sabendo que não depende de mim, eu sou somente um instrumento de Deus. Ele é quem convence de pecado, então eu preciso descansar, anunciar a verdade de Deus, anunciar as boas novas e descansar e entender que Deus fará através do Espírito Santo e vai convencer o pecador. Esse é o papel do evangelista. Não se frustre, talvez você vai assistir vídeos de pessoas, de grandes evangelistas com grandes multidões. Não se frustre. Alguns talvez serão chamados para evangelizar multidões. Outros vão evangelizar multidões, mas talvez os farão de 2 em 2, de 4 em 4, de 1 em 1. Quando você vai somar a sua vida, você vai até evangelizar talvez milhares de pessoas. Outra vez a internet, né? Hoje está um pouco mais fácil, mas é assim que funciona. Então descanse seu coração, continue evangelizando. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o pecador. A gente prega, lança a semente, o Espírito Santo vem e convence o pecador. O convence de pecado, convence dizendo você tem que mudar de vida. Né? Esse é o papel e a função do Espírito Santo. E o papel do ouvinte, quem está recebendo, é crer e confessar. Importante, por isso que quando nós falamos com as pessoas, nós falamos, repete comigo essa oração, você crê, a gente pergunta, você crê no Senhor? A pessoa vai dizer sim, eu creio. Né? Então, aí, nesse momento, a gente convida a pessoa a confessar Jesus. Por isso que é importante a confissão. Né? Importante a confissão. Que está aqui em Romanos, que diz, Romanos diz o seguinte, se com tua boca confessares, Romanos 10, 9, 11 e 16. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então é importante, amém? Não desista de evangelizar. Continuamos. Não se entristeça se não ver resultado. Continue pregando a palavra de Deus. Desculpa, queridos. Isso aqui para eu não me perder, tá? Não me perder do tempo. Vamos lá. Vamos já encerrar. E eu quero concluir falando o seguinte para vocês. É os 3 alvos do Evangelho. Primeiro alvo do Evangelho.
Primeiro alvo do evangelho, do evangelismo, perdão. Primeiro alvo do evangelismo, número 1, salvar os perdidos, os desenganados, extraviados, desgarrados, arruinados, todo aquele que não é nascido de novo e que precisa se reconciliar com Deus. Amém? Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém, queridos? Aí nós temos algumas parábolas que eu quero que você anote e leia esses textos. Lucas 15, de 1 ao 7. Lucas 15, de 8 ao 10. Lucas 15, de 11 ao 32. Misericórdia, Jesus. Espera aí, queridos. Vamos lá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ok. Continuamos. Anote esses textos aí, tá? Guarda aí que eles vão falar sobre evangelismo, tá certo? E a primeira, deixa eu anotar aqui, perdão. O primeiro alvo do evangelismo é esse, salvar os perdidos, e eu citei esses 3 textos aqui para vocês. O segundo alvo, restaurar os que estão desviados. A gente está falando para alguém que está afastado, a gente também está contribuindo para uma pessoa que desvia, está evangelizando também, levando boas notícias para essa pessoa, para aquele que está afastado dos caminhos de Deus. Então toda a igreja, queridos, toda a igreja, ela tem que ter um trabalho específico para alcançar aqueles também que se afastaram do evangelho após terem aceitado Jesus. Esse também é o trabalho da igreja. Não somente os perdidos, mas nós também evangelizamos aqueles que se afastaram de Deus para receberem as boas novas outra vez. Amém? A terceira coisa, edificar os crentes e ensinando-os também. Tá bom? Ensinando sobre evangelismo, instruindo-os também sobre evangelismo. Esse é o foco, esse é o alvo também do evangelismo. Amém, gente? Outra pergunta. Por que devemos evangelizar? Primeiro, porque Deus deseja que todo homem seja salvo, certo? Por isso que nós devemos evangelizar, porque Deus deseja que todo homem seja salvo. 1 Timóteo 2:4. Segunda coisa, porque uma ordem imperativa do Senhor. Uma ordem imperativa do Senhor. Marcos 16:15. Terceira coisa, porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador da parte de Deus. Ok? Isso é 2 Coríntios 5:20. Quarta coisa, porque haverá uma recompensa. 1 Coríntios 15:58. Número 5, porque é um desafio. Para muitos de nós, é um desafio evangelizar. É um desafio falar de Deus. Às vezes não é tão fácil falar de Deus. Às vezes temos restrições na nossa vida. Então, é um pouco difícil às vezes falar do Senhor. E isso nos deixa um pouco travados. Nos deixa um pouco, talvez, sem ação, sem atitude. Mas nós precisamos vencer. Porque isso também é um desafio para muitos de nós. Mas com esforço, com oração, pedindo a Deus direção, pedindo ao Espírito Santo força, nós vamos conseguir evangelizar essas pessoas. Amém? Talvez a gente vai gaguejar, talvez a gente vai ficar um pouco triste, porque a gente não conseguiu falar de Deus, mas o Senhor vai nos ajudar. Se existe o desejo no nosso coração, nós vamos conseguir evangelizar. Amém? Por que, queridos? Por que devemos evangelizar? Porque isso vem do céu, né? Isso vem do céu, uma ordem de Deus. Porque ganhar almas, queridos, é uma condição para o crescimento da igreja. Então, se você e eu, que nós congregamos na Despertar, dizemos assim, nós queremos ver a igreja crescer com mais gente, com mais alma. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos evangelizar, vamos convidar um amigo, vamos falar do amor de Deus. Por isso que nós precisamos evangelizar, porque a nossa igreja cresça também.
E para encerrar, falar a última coisa para encerrar aqui, porque isso é sábio, é sabedoria evangelizar. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Ok? Por isso é importante, necessário evangelizar. E a última coisa, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e ela já está pronta para a ceifa. A ceifa está pronta, já precisamos ir e colher, queridos. Poucos são os ceifeiros. Olha só o que o Senhor fala. Esses textos estão em Mateus 9:36 ao 38 e João 4, do 31 ao 35. Somos os ceifeiros. Eu e você somos os ceifeiros. Eu me lembro quando comecei a evangelizar. No próximo vídeo, talvez até o final, eu contarei algumas experiências minhas sobre evangelismo. Eu me lembro que eu tinha muita vergonha, tinha muito receio a ser rejeitado. Eu tinha receio de que as pessoas não recebessem a minha mensagem, que elas ficassem rindo de mim, até pelo meu testemunho que eu tinha na cidade. E isso era uma restrição para que eu pudesse evangelizar. Mas eu fui orar ao Senhor, fui pedir coragem, fui pedir ajuda, fui fazer várias orações, até que aos poucos eu comecei e consegui falar do amor de Deus, e falei praticamente para toda a minha família, que era meu alvo principal. Falei para minha mãe, falei para meu pai, falei para meu irmão, para meus primos, meu tio, vó, todo mundo. Eu consegui levar o evangelho e anunciar as verdades de Deus. Esse era um dos meus alvos. Aí eu fui depois para os amigos e conhecidos, e assim aos poucos eu fui praticando o evangelismo, baseado em Cristo, e também contando o meu testemunho do que Deus tinha feito na minha vida. Dessa forma eu comecei a evangelizar. Então, quero te agradecer por ter tido a paciência de ficar até aqui comigo. Se prepare, assista de novo esse vídeo, que o Senhor tem coisa muito boa, muito grande, muito legal para nos ensinar através do evangelismo, tá certo? Boa aula. Quando você fizer suas anotações, não fique somente com o que você ouviu aqui, mas peça ao Senhor revelação, peça a Deus entendimento, peça a Deus que Deus fale com você, que dê estratégia para evangelizar, que dê coragem, ousadia, para que a gente possa ganhar almas para o Senhor. Amém, amados? O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos cumprir nossa obra de evangelista, do meio que o Senhor nos deu, de qualquer forma que nos podemos fazer, para que nós possamos ganhar almas e reconciliar o homem com Deus. Um abraço, fique na paz de Deus, muito obrigado e até logo.